Salve Maria, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Em defesa da fé, católicos, aprenda a defender a sua fé. Busque e leia as Sagradas Escrituras. Mas nem tudo está escrito nas Sagradas Escrituras, né? É bom ler, é bom estudar o Evangelho. É bom ler as Sagradas Escrituras, mas sabendo que a interpretação não é sua, é da Santa Igreja Católica. Você tem que obedecer a esse Cristo, a essa igreja, porque foi o próprio Cristo que fundou a igreja e não nós, né? Ao contrário, aqueles que estão lá fora da igreja, que recusaram a igreja, estão tentando de lá de fora atacar a igreja. Eles sim faz a pior bagunça. É eles quem interpreta, é eles quem fala, é eles quem manda. É tudo eu, né? Lê a Bíblia a seu bel prazer. Não é assim não. Então, em defesa da fé, apologética católica. O passado da Igreja Católica, a Inquisição e outros mais. Alguns atacam de verdade. Muito pior ainda, eles atacam injustamente contra nós, os erros passados dos seus filhos da igreja, dos seus membros, né? Porque a Igreja Católica ela é santa, mas os seus membros são pecadores. Entre eles até a tal de Inquisição. Em primeiro lugar, a própria igreja já reconheceu e se desculpou de certos erros do passado. Pequenos erros cometidos por alguns dos seus membros. Até de erros que nem cometeu. E entre eles reconhece que por suas ordens já passaram. Vamos botar assim, já passaram 366 papas. Mas já passaram dentre esses 366 papas, ou é 200 e pouco, até me esqueci agora, mas bem muitos papas, graças a Deus. 32 deles chamados antipapas, ou seja, pessoas que não vieram de Deus, mas sim do inferno, mas sim do adversário. Mas o miraculoso disso tudo é que todos eles tenham sido derrubados e com eles todas as suas heresias. Só dando uma pausadinha aqui, os maiores ataques à Santa Igreja Católica não são aqueles que estão lá fora, mas sim os que estão dentro. Mas também assim como Deus deu a autoridade, Jesus Cristo deu autoridade a Pedro, sobre ele edificaria a sua igreja e deu as chaves do reino do céu, e com ele poderia desligar tudo que desligasse na terra será desligado no céu, e tudo que desligasse na terra seria desligado no céu. Essa igreja joga tudo para fora, desliga tudo de errado que existe na igreja. Então, graças a Deus. Entretanto, a igreja permaneceu
permaneceu e não caiu. Todos eles foram teste de fogo e de martírio para a igreja, que sufocou todas as heresias e sepultou todos os hereges. E a igreja continua firme e nunca será derrubada, né? Assim como diz lá em Mateus 16, versículo 19, que nem as portas do inferno prevalecerão contra essa igreja. Pode atacá-la o quanto quiserem. Há um só ponto e uma só barca, porque há um só timoneiro. Vamos ver o que é timoneiro. Aquele que controla o timão de uma embarcação, né? Quem é que controla o timão da embarcação, né? Quem é que está na direção de um carro, né? Então vamos lá. No mundo é Pedro. E há somente um comandante no céu, Jesus Cristo, o único fundador. Também no caos da Inquisição, a Idade Média, certamente houve exagero de alguns de seus membros, bispos, padres e leigos. Entretanto, muito pior seria o mundo sem a igreja, sem a Inquisição, Sem ela, o mundo teria sido envolvido pela bruxaria e pelo ocultismo e pelo culto ao demônio, de modo que hoje não mais haveria nem igreja católica, nem religião alguma. Ademais, até daqueles erros, a igreja já se redimiu diante do mundo e o Evangelho de Nosso Senhor diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quem pede perdão é perdoado por Deus. Acaso nossos irmãos separados já fizeram o mesmo? Devido a seus inúmeros erros, se o fizessem, já não estariam na divisão. Jamais. Se eles tivessem feito isso, eles não estariam na divisão. Estariam na Santa Igreja Católica. Mas o diabo não deixa isso acontecer, porque eles estão com o pensamento dele ligado no que Martinho Lutero falou. O que foi que Martinho Lutero falou? Os piores ataques à Santa Igreja Católica. Se vocês observassem e pegassem lá no Google as palavras de Lutero contra a sua santidade, o Papa, vocês vão ficar abismados com tantos palavrão, com tantos nomes, a santidade, o Papa, o sucessor de Pedro, porque assim, Pedro não é eterno, por isso existe sucessão apostólica. O primeiro Pedro, e hoje o sucessor de Pedro é o Papa Francisco. Mas voltando na conversa de Martinho Lutero era uma pessoa totalmente disturbada. Ele, quando falava da santidade do Papa,
Ele tinha tanto ódio do Papa, parece que ele se revoltou, certamente se revoltou com a santidade do Papa. Ele se aderiu e como é que se diz? Ele deixou que o diabo entrasse dentro dele. Daí, Lutero e o diabo, ele fez tantas barbaridades aí com a igreja, que ele, apresentando as 96 teses, que de verdade 50 delas estava correta, mas veja como o diabo ele sabe argumentar, né? Ele apresentou 96 teses. 50 era verdadeira, mas o resto era falsa. Veja como ele sabe articular o inimigo. E daí Lutero não se recusou das suas teses. O Papa, a igreja, falava, é assim, fulano, e ele continuava com o ataque. Então a igreja, ela, com seu Papa, com a sua santidade o Papa, se reuniram e pegou a chave e jogou Lutero de porta fora. Mas veja que daí para frente, os nossos irmãos se aderem a um pensamento herético desse, de que a igreja pode ser fundada por qualquer pessoa que lê o evangelho e ali interpreta da forma que ele quer. E ali, meu Deus do céu, é brincadeira, as pessoas seguem essas pessoas e se esquece de que Cristo fundou uma igreja e que essa igreja tem uma hierarquia. E que essa igreja, lá no começo, quando Jesus Cristo fundou sobre os seus apóstolos, essa igreja não tinha a escrita, né? Não tinha já lá o cânon bíblico, né? Eles ouviam, né, a mensagem de nosso Senhor oralmente, escutava e falava. Veja que fala lá sempre do Evangelho. Mas quem é o Evangelho? É Cristo. Então veja que a mesma igreja, ela fez a escrita bíblica. E ela escreveu e documentou tudo com 73 livros, né? Lá canonizar, no cânon bíblico, toda fechadinha, as sagradas escrituras de Nosso Senhor. E lá Lutero pega essa Bíblia, copiadinha com 73 livros, e copiou só 66 livros. E eles dizem que ali é a verdadeira Bíblia. Misericórdia do céu, que unção Lutero teve para fazer isso. A igreja de Nosso Senhor, ela recebeu em Pentecoste já essa unção, o derramamento de Pentecostes, foi o derramamento do Espírito Santo sobre os seus apóstolos, E Lutero recebeu o quê? Um homem revoltado. Então, se eles pedissem de verdade a essa santa igreja o perdão e se direcionassem para Deus e pedisse a Deus o perdão por esses erros cometidos, eles já estariam na santa e única e verdadeira Igreja Católica. Então, meus irmãos, vamos rezar para os nossos irmãos afastados e que o inimigo pare de iludir os nossos irmãos e que ele reconheça que a verdadeira igreja é a Santa Igreja Católica. Né? Então, vamos rezar que só Deus pode fazer isso. Só Deus. Salve Maria, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Paz e bem.